Venda tudo e vem embora? Essa é uma pergunta genuína. As pessoas geralmente saem do Brasil por diversos fatores. Acredito que a principal delas é a sensação de falta de ter uma fonte de renda que te oferece dignidade e a capacidade de adquirir experiências que antes você não conseguia. Então, vamos debater aí um pouquinho sobre o Risco Brasil, sobre como proceder nesse momento e o que pode acontecer aí nos próximos cenários e qual seria a melhor estratégia para você se blindar disso tudo. Bom, vamos começando aqui, né? Eu me chamo Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao canal Clube do Holder. E sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo, tá? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Risco Brasil. Eu já separei alguns tópicos que a gente tem que se atentar. Bom, a primeira coisa que eu acredito que quando a gente fala de Risco Brasil, as pessoas têm na cabeça é a instabilidade política. Afinal, a gente vive num país extremamente polarizado, comandado por muitas pessoas incompetentes. Não acredito que isso é de um consenso geral, né? Cara, hoje, no dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui, saiu uma notícia de que tal de caneta azul, uma menina da bota, um monte de meme vai se candidatar pra entrar na política. Gente, isso é um absurdo. Esse é o nível que a gente tá lidando com o Brasil. E as pessoas votam, porque as pessoas costumam ver tudo como chacota, como meme, né? Já que não vai dar nada certo, beleza, vou votar aqui em qualquer um. Vou eleger o Tiririca. E esse é o problema. O problema não é nem o Tiririca entrar lá, porque ele vai ser, não fede nem cheira, mas aí ele vai arrastar mais 3, 4 ou tantas pessoas que vai conseguir se blindar e criar essa instabilidade e ter a máquina na mão. Então é uma coisa extremamente prejudicial. Quando você tá lidando com o pessoal que tem a máquina na mão, eles podem literalmente comprar qualquer narrativa. Pensa que hoje no Brasil, nas eleições de 2026, quem vai ganhar não é o mais amado, não é o mais competente, nem o mais inteligente. Vai ser aquele menos odiado. E quando você tem a máquina na mão, você consegue imprimir mais dinheiro e comprar votos. Não literalmente indo na cara da pessoa e dando dinheiro, mas sim, vou lançar tal coisa, fazer um monte de medidas populistas e depois corta tudo. Geralmente é isso e a pessoa vota e o brasileiro geralmente tem memória curta. Outro risco do Brasil é as mudanças frequentes nas regras, né? Eu já vou emendar aqui com esse terceiro tópico aqui, né? Que é o aumento dos impostos. Nesses últimos anos, eu não me lembro exatamente a porcentagem, quantos impostos novos foram criados nesses últimos tempos, mas foram muitos. Então, assim, você pode ter um investimento aqui, vamos supor aí um fundo imobiliário. Hoje em dia, o fundo imobiliário ainda, na data do vídeo, não é taxado, né? Você não paga o imposto de renda porque, basicamente, é uma forma de dar um incentivo a esse tipo de infraestrutura no Brasil. E também, né, na verdade, já é cobrado esse imposto, porque tudo no Brasil a gente tem o imposto sobre consumo, então, teoricamente, já tem tudo embutido o imposto, tá? Mas, teoricamente, quando você ganha seus dividendos, você não tem o abate do leão, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Basta uma canetada de alguém, basta o interesse de alguém. Então, isso aqui já emenda com a insegurança jurídica, além principalmente da física. Cara, que eu acho que pior do que você viver num país instável economicamente é a sensação de falta de segurança. Eu acredito que a maioria de vocês vão concordar aqui comigo, né? E aqui eu venho conversar um pouquinho sobre a inflação, né? Que eu acho que seja um dos maiores riscos do Brasil, né? Porque hoje em dia a gente tem a medição da inflação, mas a inflação, gente, ela é pessoal. O meu gasto é eu compro X coisas. Creio que todo mundo compra alimentação, mas tirando esses gastos, a sua inflação é 100% pessoal. Tem gente que tem carro, tem gente que não tem gente que quer trocar de celular, tem gente que simplesmente anda com um Nokia tijolão, não quer saber disso. Então, a inflação é de certa forma pessoal. A média que a gente tem, né, já diz tudo, é a média. Então, eles juntam tudo, todos os setores e fazem uma estatística de quantos era a inflação.
tá, gente? Então, ela é de certa forma pessoal. E isso também é um dos riscos do Brasil, né? E mesmo assim, gente, mesmo tendo esse problema aí que eu acabei de mencionar, tá? Que a inflação é pessoal, né? Em 1980, desde 1980, que foi quando começou essa medição aí da inflação, cara, o nosso total de inflação acumulada, vocês sabem quantos que foi? Para vocês terem uma noção, muitas pessoas são saudosistas, né? Na década de 80 era melhor, na década de 90 era melhor, mas a realidade é que desde 1980 a gente teve uma inflação acumulada de, eu nem sei falar isso, mas é 13 trilhões por cento. Né? Eu não vou comentar esse número aqui, que é muito grande, mas é esse o nível da nossa inflação nesses últimos tempos. Você tem noção de quanto é alto esse número? Significa que se você fosse comprar um pão a 1 centavo em 1980, em 2026 você pagaria 13 trilhões no mesmo pão. É uma coisa absurda, tá, gente? Ou seja, né, a gente chega aqui na nossa conclusão, né? A nossa moeda perde valor constantemente, tá? E isso aqui não é uma coisa específica do real, tá? Todas as moedas, elas vão perdendo valor conforme o tempo vai passando, tá? Isso não é uma coisa do Brasil, mas o risco Brasil com certeza é maior. A gente tem uma inflação muito alta por ano, né? Aquela mediana que eu mencionei até agora. Fora isso, a gente mudou em 52 anos 8 vezes de moeda. Você tem noção do que é isso? Além da gente ter tido uma inflação de 13 trilhões, a gente em 52 anos mudamos a moeda 8 vezes. É uma coisa de louco. Muitas dessas foi até os anos 90. Então, basicamente, em 12, 13 anos, mudou 8 vezes aí de cédula, cara. Isso é absurdo, entendeu? E, além disso, a gente tem outros problemas no Brasil que você deve considerar na hora de ir embora ou ficar, né? Eu separei aqui, né, que nem eu já comentei um pouquinho sobre a política, né, que a gente piscou, a gente tem um novo imposto, então é tudo muito inseguro, né, você não sabe o que esperar, tudo depende muito do cenário de quem tá dando a canetada, né. Hoje a gente tem uma grande influência do Supremo, né, então basicamente se algum deles lá, algum careca dar uma canetada, tudo já está resolvido, né? Então é esse o nível do Brasil, né? Também a gente tem problemas econômicos, certo? A gente está tendo um crescimento econômico muito baixo, a nossa produtividade é baixa. Embora o brasileiro não seja vagabundo, mas a gente tem um crescimento extremamente baixo, nosso trabalho não é eficiente. Além disso, a dívida pública está muito elevada. Esse último governo foi o pior em muitos, muitos anos quando a gente fala de dívida pública. E isso ainda nem está no seu auge, porque agora que está chegando as eleições, agora que a máquina trabalha sem parar. E isso gera uma inflação descontrolada. Ou seja, o seu dinheiro vai perdendo cada vez mais o valor, certo? Então é aí que surge o problema real. E também a segurança pública. Cara, não sei vocês, mas as capitais estão insalubres. Não sei de onde vocês moram. Acho que é uma coisa que todo mundo concorda. Qualquer brasileiro concorda, não sei, até o próprio bandido concorda que tá muito perigoso, capaz dele ele mesmo ser assaltado. Cara, você não conhece alguém em São Paulo, Rio de Janeiro, que não tenha sido furtado. Não necessariamente você ou seus amigos, alguém do seu ciclo ali vai ter sido assaltado, furtado, vai ter tido algum problema. Cara, é absurdo, né? É absurdo. Quantas pessoas que eu conheço aqui já foram assaltadas? Às vezes, já conheci gente que, além de ser assaltada, ainda levou uma surra. Cara, é uma coisa de louco, tá? Podemos falar de estados também que são basicamente narco-estados, tá? Situação do Rio de Janeiro. Gente, não me critiquem. Ou podem criticar também, tá tudo bem. Mas não tem como negar que a situação é quase um narco-estado. Quase não, mas não se encaixa por diversos quesitos. Cara, na teoria não se encaixa não, mas na prática, cara, a partir do momento que você não pode entrar no território porque ela é comandada por bandidos, você já tá vivendo no narco-estado, tá?
E além disso tudo, a gente tem um problema de menor qualidade de vida, né? Afinal, gente, você tem medo até de sair na rua, cara. É uma coisa absurda, cara. Quando você viaja pra fora, geralmente países... Você pode ir pra países mais pobres, tá? Do que o Brasil. É uma coisa absurda. Você vai para países mais pobres do Brasil, geralmente saindo um pouco aí da América Latina, que eu acho que é um consenso que quase toda a América Latina tem esse problema de violência, tá? E eu sou um grande apaixonado pela América Latina antes de qualquer coisa, mas a verdade tem que ser dita, a gente tem problemas de segurança em toda essa região, né? Não vamos entrar em méritos políticos que levam a isso, mas é um fato, né? Mas quando você vai para uma Ásia, para uma Europa, cara, você tem uma tranquilidade de saber que você pode andar 3 horas da manhã, cara, que ninguém com o celularzão na mão, que ninguém vai mexer com você. Ninguém vai te roubar, entendeu? Você não vai ser roubado. A probabilidade é muito baixa. Gente, não tem nada melhor. Isso é uma coisa que você só vai sentir, só vai saber quando você for. Quando você fizer. Quando você ter esse gostinho de liberdade, você vai chegar no Brasil e vai falar assim, porra, eu queria poder ser livre aqui também. Cara, eu não gosto nem de andar depois das 10 horas, escureceu, eu não gosto nem de andar na capital de São Paulo, cara. Não gosto, entendeu? É o mais rápido possível pro metrô. Digo por esse final de semana mesmo. Esse final de semana fui a um evento. Beleza. Uma outra colega que estava indo também foi furtada. Levaram o celular dela, levaram o celular do amigo dela. Cara, absurdo, entendeu? Podia ter sido eu, se fosse um pouquinho mais cedo, podia ter sido eu. Entendeu? Então é uma coisa absurda, cara. Que, porra, eu acho que esse daqui, pior do que tudo, cara. Eu acho que não tem nada pior do que isso aqui no Brasil, gente. Talvez, quem já foi pra fora aí, comente aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês já sentiram um gostinho da liberdade? Cara, é maravilhoso. Agora aqui a gente também entra na educação, né? A gente tá tendo, principalmente agora nessa nova geração, aí, uma inversão de valores, basicamente, né? Os pais super protetores, que acho que já é um outro problema também, mas a educação tá se deteriorando e a longo prazo o Brasil vai ser uma coisa de louco, né? Nem vou entrar mais a fundo, que eu acho que isso é um papo de outro vídeo, tá? Agora a gente vai comentar um pouquinho aí sobre sair do Brasil, né? A qualidade de vida fora do Brasil. Diria que nem tá aqui, né? Fora da América Latina no geral, tá? Bom, a gente tem outros grandes mercados, né, que podem ser vantajosos, como o mercado norte-americano, o europeu, e, cara, principalmente, esse aqui, cara, eu acho que esse daqui é o futuro, tá? Eu sou um grande entusiasta com a economia real, né? Eu acho que hoje os Estados Unidos, eles vivem muito de guerra, né? Tudo isso que vocês estão falando, tudo que tá acontecendo, cara, é porque os Estados Unidos quer guerra pra ganhar dinheiro, né? Porque quando você para estudar, a economia dele é baseado em guerras. Eles ganham dinheiro com isso, ganham influência com isso. Enquanto isso, a China, por exemplo, cara, eles estão dominando a economia real. Um produto aqui, ó, esse microfone que eu tô usando aqui para fazer a base, tudo ele deve ter sido feito tudo na China. Né, o caderno aqui, ó, alguns detalhes aqui, com certeza tem alguma coisa da China num caderno, né? Não a celulose, mas, porra, tem alguma coisa aqui. É um teclado, um computador, tudo, chips, tudo tá ali pertinho, tá na Ásia, entendeu? Então, eu acredito que a longo prazo o mercado asiático vai ser melhor do que o mercado estadunidense, né? No geral. Bom, mas o esquema há oportunidades melhores, geral, em alguns outros países. Embora, eu já digo logo, eu não acredito que haja tantas melhores oportunidades assim para todos os países. Eu acredito que tá muito difícil, principalmente para a Europa, cara. Antigamente, há uns 10 anos atrás, você ia para um Portugal, você conseguia fazer sua vida tranquila. Hoje em dia a gente vive eles vivem uma crise demográfica tão grande em quesito de imobiliário, que, cara, quase todo o seu salário, se você não tiver uma casa na Europa, cara, você tá fudido. Essa é a realidade. Você vai viver num cômodo pequenininho, dividir com mais 10 pessoas, e eu acho que isso, a longo prazo, é cansativo. Agora, se você for jovem, se você não tem uma formação, ou se você tá começando, cara,
aí eu acho uma boa opção, tá? E sobre os Estados Unidos, agora é meio complicado de você ir, né? Principalmente no governo atual, né? Que é totalmente contra a imigração, né? Mas ainda é possível, né? Ainda é possível. Mas é bem complicado, né? Mas acho que a principal coisa que o brasileiro vai ter vai ser aquela sensação de fuga, uma sensação de alívio emocional. E isso mexe muito com a gente, né? Então, geralmente, quando a pessoa vai pra fora, ela, porra, me livrei da violência, me livrei aqui de toda essa crise, de tudo que tá acontecendo. Então, isso daqui é muito válido, tá? Às vezes a gente ignora muito o fator emocional, mas isso aqui, ó, faz toda a diferença no final do dia, né? Mas agora, Lucas, quais são as vantagens então de investir no Brasil? Porque sim, gente, tem muita vantagem também de investir no Brasil. Eu meti o pau até agora? Meti sim, né? Não tô mentindo, mas também tem muitas vantagens também de você investir no Brasil. A principal deles é basicamente a taxa de juros, que também é uma coisa ruim, mas pode ser benéfica. Se você é um investidor, cara, você tá no céu, tá? Porque com as taxas altas de juros, com a Selic alta, você tem grana basicamente fácil, sem se comprometer, sem fazer nada. Hoje, na data desse vídeo, a gente está com a Selic a 14%, tá? Então, você imagina aí, né? Você coloca aí qualquer mequetrefe, você está ganhando 14% ao ano. É muito fácil tirar mais de 1%, tá? Então, realmente é muito tranquilo, tá? Agora, quando a gente fala de empresas, né? A gente tem sim, gente. A gente tem sim boas empresas no Brasil, muito conceituadas e até empresas vencedoras. As maiores do mundo estão aqui também, dependendo do ramo, obviamente. Peguei algumas empresas gigantescas, né, que valem a pena aí, que se pagam e que são, que nem a Petrobras. A Petrobras é a maior petroleira do mundo, tá? A Vale, a gente tem Itaú, a gente tem Scopel, a gente tem empresas que, mesmo com toda a loucura do Brasil, conseguiram prevalecer e ganharam espaço no mundo. Uma parte disso é porque o Brasil também é muito grande e isso pode ser uma faca de dois gumes, mas quem conseguiu aproveitar toda a oportunidade aqui, nosso território é muito bom, né? Basicamente, que nem eu já coloquei aqui, né? A gente é a padaria do mundo, o mundo precisa da gente, né? Então, estar no Brasil é estar meio que blindado disso tudo, porque a gente sabe que, pô, aconteça o que acontecer, o mundo precisa da gente, o mundo precisa da gente. A gente fornece todos os commodities possíveis, né? A gente é o país dos commodities, então sem a gente não dá nem para pensar no mundo sem o Brasil, né? Embora a nossa geografia seja extremamente grande, seja extremamente rica, né? A gente tem um país que a gente é meio virado de costas, né? A gente foi crescendo da costa até atrás. Então a gente, por ser um país continental também, Manaus, Tocantins, esses lugares ficaram. É muito difícil de ter uma entrega, chegar até lá, né? Então, porra, você imagina que não tem ferrovia, né? Então, é muito complicado quando a gente fala disso. E a gente também fala da cultura de dividendos, né? O que é a cultura de dividendos? A gente tem um país com yield elevado. Cara, se você investir em alguns fundos imobiliários aí, tranquilo, você tá tirando 9, 10% ao ano. E se você tiver 1 milhão, cara, é papo de 10 mil que você tá ganhando, basicamente, entendeu? Então, a gente tem um yield muito elevado no Brasil. Dá pra ganhar muito dinheiro. Aqui é o país perfeito pro rentista. Pra quem não tem dinheiro, gente, aqui é muito ruim. Mas agora, se você tem dinheiro, cara, não tem um lugar melhor no mundo do que o Brasil, tá? E vamos falar aí do histórico aí do Brasil, né? A gente pensa aí que, porra, o Brasil só deu errado, tá dando errado. Cara, historicamente, quem investiu no Brasil durante as crises anteriores ganharam muito dinheiro. Mas é muito dinheiro mesmo. Então, assim, mesmo com todos esses problemas que eu citei, quem investiu aqui tá ganhando dinheiro, tá? Porque pensa só, o mercado brasileiro sobreviveu a tudo isso. E gente rica, gente, não é otário, não é boba.
Eles não vão investir no país que fracassou, né? Existem países que cresceram muito mais que a gente nesse mesmo período, com certeza. Mas a gente também não é um país que se deteriorou, né? Por dados, a gente está melhor do que antigamente, por incrível que pareça. Não sei como será o futuro, mas atualmente essa é uma realidade. Então, o que eu faço, Lucas? Qual é a sua opinião? Tô pensando aqui, quero sair, quero ficar. Cara, eu acho que isso daqui já entra numa coisa filosófica até da pessoa e de desejo mesmo, né? Cara, ninguém vai ter a resposta pra você aqui, se ficar ou sair. Toda e qualquer escolha aqui, você vai ter que arcar como uma consequência e não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Porque tem questão de família, amigos, tem questão de território, tem questão de, porra, você ficar muito tempo sem falar a sua língua, cara. É uma coisa de louco, sabe? Ah, mas tô nem aí. Cara, você não tá nem aí agora. Agora, quando passar 1 a 2 anos, querendo ou não, a gente só é livre mesmo falando a nossa língua materna. E embora você saiba falar outras línguas, tudo bem, mas às vezes tem certos assuntos, certas piadas que só um nativo vai entender, sabe? Então, porra, tudo isso pesa. Clima. Pô, você vai pra Europa, um frio, gente. Um frio, dependendo da época. Ou um sol. É muita estabilidade, assim. Então, cara, é muito complicado você decidir, é muitos fatores, acho que é muito individual de pessoa para pessoa. Mas como a gente aqui é um canal de economia, né? Eu acredito que a melhor estratégia é aproveitar o melhor dos dois mundos. E o que isso significa na prática? Bom, aqui a gente tem que se blindar, tá? A gente sabe dos problemas do Brasil e por isso você tem que ter dólar, ETF, investir na tecnologia, na saúde, inteligência artificial e em produtos reais, principalmente, tá? Produtos reais, gente. Não esqueça disso. E no Brasil a gente aproveita os dividendos, a gente aproveita a renda fixa, a gente aproveita o agro. Então, o melhor dos dois mundos é justamente a diversificação, tá? É você ter um pouco de risco no Brasil, ter um pouco de risco nos Estados Unidos, investir ali um pouco em algum outro país subdesenvolvido, uma Índia, sabe? Então, essa é a melhor estratégia a longo prazo, tá? Você estar blindado, você ter cripto. Pensa aqui, se o Brasil é tão ruim, por que tem tantas multinacionais investindo aqui? Se os Estados Unidos é perfeito, por que tantos americanos investem fora? E aí entra no nosso questionamento, né? Você quer morar fora ou apenas proteger seu patrimônio, né? Então, fato é, os extremos costumam errar, tá, gente? Quem concentra todo o patrimônio em um único país assume o risco, independente de qual seja o país. Estados Unidos também tem seus riscos, embora menores que o Brasil. Quem vende tudo por medo também assume outro risco. A pergunta mais importante desse vídeo, galera, eu acho que não é nem em qual país você deve viver, mas como construir um patrimônio resiliente nesse mundo doido. Opa! Nesse mundo doido, tá? Me perdi aqui no personagem, mas é isso. Mas aí, me conta aí o que você quer fazer, se você quer ficar, se você quer sair, me comenta aí sua opinião e o que você achou de tudo isso e o que você quer fazer. Não se esquece de ajudar aí o canal, deixa o like, se inscreve, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!